Cheguei! Como é que você está? Está bem? Muito bem? Melhor de bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a trilha da advocacia. Nós estamos fazendo uma semana pré-lançamento do nosso curso de empreendedorismo jurídico e que vai te orientar, entre outras questões, a fazer a precificação do seu produto. A partir de agora, seja bem-vindo, sucesso! A partir de agora, a gente vai ter a oportunidade de enxergar a advocacia de uma forma diferente, de uma forma mais humanizada e mais real, mais factível. Porque o que a gente tem de pessoas falando sobre advocacia que nunca advogaram é brincadeira, né? Mas enfim, isso acontece. E que bom que eles estão aí, porque assim você consegue comparar e tirar suas próprias conclusões. Então assim, a trilha da advocacia, ela vai até a semana que vem. No dia 27 eu abro as inscrições oficialmente para o curso Advocacia Magnética, que é o curso sobre empreendedorismo jurídico, que vai trazer, entre outras questões, a questão da precificação. Lá a gente tem uma aula específica sobre formação de preço e finanças, porque o advogado, a advogada tem muita dificuldade. Eu não sei vocês, mas no meu início de carreira, formar preço era dificílimo, era coisa de outro mundo. E formar carteira também era bem difícil, tudo bem, Renata? Formar carteira também era bem difícil. E mais do que isso, sustentar a minha advocacia era difícil. Porque uma coisa que ninguém fala na hora da precificação é o quanto você precisa se preocupar e se precaver em relação à sustentabilidade do seu negócio jurídico. A advocacia, ela é sim um negócio jurídico. Ela é o meu negócio jurídico, ela é o seu negócio jurídico. E por mais, por exemplo, que a doutora Juliana fale para mim assim, mas eu quero trabalhar num escritório, eu quero ser empregada, CLT. Por mais que ela fale isso, ela tem a gestão da carreira dela. E hoje está muito em voga a questão do intraempreendedorismo, ou seja, aquela advogada, aquele advogado que é empregado sim, mas que tem mentalidade de patrão, que tem mentalidade de empresário. Esse é um gap que falta muito em todas as faculdades, né, de todos os campos, principalmente no campo dos profissionais liberais. Eu não sei você, né? Obrigada, Renata. Renata, obrigada. Eu não sei você, mas, por exemplo, ninguém fala pra gente, a gente é criada para trabalhar para os outros, para sonhar o sonho dos outros. Eu conheço só o João Klepper, que ensina os filhos, e ele fala isso ostentando nas palestras dele, ele é um empresário, depois pode seguir, ele é muito bom. E ele fala ostentando que incentiva os filhos dele de 10, 12, 8 anos a serem empreendedores. Então os filhos dele querem alguma coisa, ele traz aquela cultura americana que a gente vê nos filmes, sabe? O filho tá pedindo, mãe, eu quero um dinheiro. Aí a mãe fala assim, vai arrumar sua cama. Eu quero um dinheiro, vai carpir lá a grama do quintal. Então assim, diferente da cultura americana que ensina desde criança a trabalhar pelo dinheiro, a buscar o seu dinheiro, a você empreender para você ir buscar o seu dinheiro, aqui no Brasil a cultura é diferente. Aqui no Brasil a gente cresce ouvindo o que a gente vai ser. Então eu vou ser médica, mas você não fala assim, eu vou ser uma médica empreendedora. Você fala, eu vou ser médica. O que está no seu imaginário, no imaginário coletivo? O que está na imaginação, no subconsciente de todo mundo? Você vai trabalhar no Albert Einstein. Entendeu? Não tá ali na sua cabeça, ninguém tá falando, ótimo filha, você vai abrir o seu próprio hospital. Não, ela vai ser médica, ou seja, vai cuidar dos pacientes, de quem? De outra pessoa. Geralmente é assim. No caso da advocacia, é a mesma coisa. Eu quero ser advogada. Aí a pessoa fala assim, nossa, que legal. Mas ele fala, até no caso da advocacia, fica um pouco mais subliminar de que você vai trabalhar para a sua própria advocacia. Ok, mas não fica explícito o ônus
anos que tem que trabalhar para sua própria advocacia. Eu não sei você, mas seria explícito se me falassem que eu tenho que pagar água, que eu tenho que pagar luz, que eu tenho que pagar estagiário, que eu tenho que pagar associado. Eu tenho que escolher se eu vou querer advogado sênior, advogado júnior, se eu vou querer associado, se eu vou querer sócio, se eu vou querer empregado, se eu vou querer estagiário. Não fica claro. E ninguém ensina, né? Na faculdade a gente não tem uma cadeira em empreendedorismo jurídico, ainda não. Algumas faculdades estão ensaiando colocar isso na grade, mas eles colocam como curso extracurricular, né? Que é o déficit hoje do ensino jurídico, é isso, é ensinar a advogar, ok? Porque eles ficam muito no campo do dever ser, né? Então a gente não aprende a advogar. E é ensinar a advogar, e é mais que isso, né? É ensinar a empreender na advocacia. É aí que tá o perigo. Por isso que muitos colegas chegam para mim assim, destroçados, falando que vão desistir da advocacia. Por quê? Porque trabalha e não vê êxito, né? Não vê resultado. Eu tenho ações que saíram com 10 anos. Fala, gente, quem imaginaria, né? Ah, você ouve isso, mas ouvir falar é lenda, né? Até acontecer com você é lenda. De repente acontece com você, você fala, uau, realmente o judiciário é lento, pode ser lento, né? Pode levar 10 anos para um processo sair, sim. E quando ele leva 10 anos para sair que não é êxito, que você não ganhou nada? Entendeu? Então o importante, o necessário aqui é que você compreenda que a sua mentalidade, ela fala muito mais sobre os resultados que você vai alcançar do que efetivamente aquela corrida pelo prêmio, o grande prêmio, né? Que a gente muitas vezes nem identifica qual é o prêmio final que a gente quer. Tudo bem? Então a gente vai começar a falar agora sobre formação de carteira. Quando você pensa em formar a carteira, exatamente, Juliana, ensinar a pescar. A gente não aprende a pescar, né? A gente aprende só que vai ter o peixe ali. Mas como a gente pega esse peixe, ninguém fala, não é? Porque antigamente a concorrência era estranha, era mais acirrada, então as pessoas tinham dificuldade de falar assim, consegui captar clientes assim, assim, assado. As pessoas não falavam. Hoje em dia que a gente acaba falando, mas via de regra as pessoas não falam e não falavam também, né? Então o importante é você compreender que a forma como você enxerga a sua advocacia é como você vai ressoar, reverberar para o seu cliente. Porque a maneira como você enxerga o seu trabalho é como o cliente é como você vai projetar no mundo para o cliente te enxergar também. Tudo bem? Então, quando a gente fala em empreendedorismo jurídico, a gente fala em formação de carteira, a gente está falando de captação de cliente. E aí vem aquele grande tabu da OAB, né? A OAB deixa ou não deixa vender, deixa ou não deixa oferecer os nossos serviços, né? Na verdade, a intenção da OAB é manter a institucionalidade, a solenidade do exercício da advocacia, que é uma profissão imprescindível para a operação da justiça, né? Pelo menos é essa a previsão que há na Constituição. Então, ela quer manter esse viés solene, formal da advocacia, tirando alguns excessos de algumas subseções que a gente vê por aí. A maioria a OAB em si, né, o estatuto da OAB, ela prevê isso, prevê proteger a classe, proteger a profissão e proteger o advogado. Aí o que acontece? Fernanda, então o que isso significa? Significa que você não vai colocar um homem-placa no meio da Praça da Sé aqui em São Paulo, falando advogado, advogado, advogado. Por quê? Porque assim você está aviltando a profissão. Você está restringindo, né, a qualidade dos nossos trabalhos, entende? E quando você faz isso, você acaba diminuindo o valor da classe. Então, a mesma coisa se fala em relação ao aviltamento de honorários, né? A gente tem aí os correspondentes, eu vou falar sobre eles também. O aviltamento de honorários. Tem alguns correspondentes, algumas empresas, né,
as terceirizadas, as logísticas, que elas pagam R$ 40 para você fazer uma audiência, gente. Como assim você, advogado, vai receber R$ 40 para fazer uma audiência, sabe? Ah, Fernanda, mas aí você vai ter a possibilidade de ganhar esse dinheiro e você ganha na massa, né? Você ganha no total, assim. Ok, você vai pensar em ganhar no total, mas você está desqualificando a sua própria profissão, a sua própria carreira. Quando é que o mercado vai pagar mais? Quando as pessoas efetivamente baterem o pé e falarem que não recebo menos que isso, né? Então, a profissão de correspondente é uma questão que está em alta hoje. Você pode atuar como correspondente, mas pensa o quanto vale a pena você despender do seu tempo, correr o risco de pegar coronavírus para ir numa audiência que seja física, né, não esteja virtual, e chegando lá nessa audiência física, você receber R$ 40. R$ 40, tudo bem? Silvia, Clélio, Neiva, sejam bem-vindos. Então, assim, quanto que vale você arriscar a sua vida para chegar lá no final receber R$ 40 por uma audiência? Você ficou ali a tarde inteira, né? Quando os processos estão físicos, né? Quando as audiências estão físicas, você fica a tarde inteira ali no fórum trabalhista, esperando 2, 3 horas, para no final das contas receber R$ 40 daqui 15 dias, daqui um mês. Porque uma coisa que muitos correspondentes não sabem é que você é contratado por R$ 40, mas você vai receber só depois, porque eles têm o faturamento, eles têm o processamento, eles têm que fazer como é que se diz? Eles têm que fazer a nota fiscal, eles têm que fazer isso, têm que receber do cliente. Na hora de te contratar, ninguém falou isso, né? Mas depois que passou, aí eles, então, deixa eu te falar uma coisa, entendeu? Então, muito cuidado ao realizar a correspondência. É fácil ganhar dinheiro ali na correspondência? Se você tiver uma visão de negócio bem estruturada, você consegue ganhar dinheiro com a correspondência. Mas isso se você, se matar bastante ou explorar o próximo colega. Porque também tem isso, né? Tem a quarteirização. Então eu sou chamada como correspondente, eu vou lá e chamo os meus colegas para ir fazer. Aí eu vou ganhar 40, eu começo a pagar 20, 30, 10, 5. Dependendo de como eu sou, eu pago até R$ 1, né? Você vai ganhar experiência. E tem gente que vai fazer, né? Então, assim, revejam. Quando a gente fala de dinheiro, é muito peculiar. Mas qual é o tipo de imagem que você quer ter sobre você mesma? Eu nunca falo em relação à projeção do outro, né? Aliás, nunca não. Eu falo sim quando é para falar. Mas eu fico muito mais preocupada com a sua autoimagem, com a identidade que você está criando sobre você mesma, porque isso sim faz diferença na sua longevidade. Eu conheço inúmeras pessoas que têm crenças de não merecimento, crenças de escassez, e por isso aviltam os valores de honorários, por isso aviltam, deixam de fechar contratos que seriam altos, grandes, bons, porque ela não consegue se enxergar merecedora de receber R$ 100.000 de honorário. Ela acha que ela não merece isso. Ou então, pior, ela ganha hoje, aí ela vai lá e gasta, porque ela não pode ter aquele dinheiro ela não é merecedora, ela não sabe nem o que fazer com aquele dinheiro. Então, uma questão que a gente trabalha também dentro da advocacia é essa questão de você melhorar a sua identidade com você mesma para você ter os retornos que você objeta, né? Que você escolhe, que você determina. Isso faz muito mais diferença. Então, assim, já me inscrevi no Migalha certa vez, acho que há uns 5 anos atrás me inscrevi no Migalhas, não conhecia a correspondência, e em vários outros, né?
E quando eu me inscrevi lá e comecei a advogar, eu levei um susto, porque assim, ninguém tinha me falado que o mercado de correspondente era tão baixo assim, né? Era tão quebrado assim, ninguém tinha me falado isso. Então eu tô te avisando que sim, se você for entrar, o Migalhas é um dos caminhos, é o maior, eu acho, em relação a correspondente. E assim, no longo prazo, se você pensar como um negócio, se você for abrir um escritório de correspondentes, aí você vai passar bem. Porque a sua carteira, né, vai ficar recheada, você vai ganhar muitos, você vai trabalhar no contencioso de massa, né, que a gente fala, que aí, imagina você pega uma carteira de um Banco do Brasil, Banco Bradesco, por exemplo, né, que tem 1 milhão, mil casos, né, por dia sendo processados. Imagina, você pega uma carteira dessa, lógico que você vai fazer a R$ 20, R$ 30 cada uma, é lógico que você vai fazer uma carteira interessante. Mas, se você é o único advogado fazendo isso, cuidado, porque você vai quebrar. E eu já tive colega no meu escritório, que veio me procurar, né, para poder tentar resolver. Ele queria que eu pegasse o caso dele para advogar para ele, porque ele não tinha condições emocionais para fazer aquilo. E ele me procurou, olha que interessante, porque ele fechou um contencioso de massa com uma empresa, era uma construtora, e ele viu a grande oportunidade da vida dele, porque era uma construtora, era trabalhista, e aí ele falou assim, bom, então eu vou cobrar, eu acho que ele cobrou 100 mil na época por mês, e aí era muito grande a construtora. E aí o que aconteceu? Ele não fez o contrato redondinho, porque também tem isso, né? Você tem que saber fazer o seu contrato de honorários. Ele não fez o contrato redondinho, bonito, e aí o que aconteceu com ele? Simplesmente a empresa decidiu que ia rescindir, recebeu uma proposta mais barata, porque também tem isso de colega que pegar a comida do outro, fatia do outro, recebeu uma proposta mais barata, rescindiu, não havia previsibilidade de rescisão. Ele, imagina, você vai ganhar 100 mil por mês, né, para trabalhar, então você imagina quanto de demanda não tem ali. Eu acho que ia ter em torno de umas 5 mil demandas por mês, alguma coisa assim, tá? Eram números grandes. Então ele sozinho não dá conta de 5 mil clientes, 5 mil causas, né? Então o que ele fez? Contratou estagiário, contratou associado, contratou... E como ele ia ganhar 100 mil, ele estava contando com 100 mil, ele contratou esses por baixo, né? Esses estagiários, associados, advogados, juniores, ele contratou assim, pagando bem. Então a pessoa ia entrar lá ganhando 4 mil, 5 mil reais, o que não é um mau salário quando você está no primeiro ano de advocacia, né? Como salário eu tô falando, tá? Então assim, ele ia ganhar esse valor. Aí, o que aconteceu? Vira uma cadeia, né? Quando a empresa aí ele alugou um espaço para ter esses funcionários. Olha que pessoa mais sem noção, né? Sem noção. Né, Receitas. Como é seu nome, Receitas? Veja só que pessoa sem noção. Então, eu recebi agora uma proposta, porque isso é uma proposta, né? Aí fiz um contrato meia boca. Como é que você faz um contrato meia boca para você? Para você, eu tô puxando a orelha dele aqui porque eu já puxei lá atrás, tá? Porque também eu não vou ficar passando a mão da cabeça de cliente que não sabe o que tá fazendo. Então assim, como é que você vai fechar um contrato meia boca para você mesmo, aí você sai por aí comprando um monte de coisa, então ele alugou um espaço, ele comprou o negócio dele, ele saiu e fez toda uma referência para ele contratou pessoas, ou seja, criou expectativas, ele contratou equipamentos, ele comprou computadores, porque tem tudo, né? Uma cadeia mesmo. Contratou computadores, sistemas jurídicos para poder processar tudo e manter a carteira dele ativa. Então, olha que interessante, você acaba quebrando em cadeia, né? E por que você quebrou em cadeia? Justamente porque você não conseguiu enxergar que você podia fazer diferente.
Você quebrou em cadeia porque você não teve a visão macro. Você enxergou só aquele limite, só aquele ponto de ganhar aquele valor que te encheu os olhos, que é o valor dos sonhos de todo mundo. Todo mundo quer ganhar 100 mil reais por mês, todo mundo, né? Então você ficou tão alucinado, por isso que eu falo muito sobre autoliderança. Então, algumas pessoas às vezes não entendem, mas para mim esse é o norte. Se você tá com a sua inteligência emocional em dia, se você tá com a sua organização mental, os seus, sabe, a sua meta, a sua visão de longo prazo, a sua visão do seu eu do futuro em dia, você tem chances de reaver e de fazer a sua vida crescer, de fazer a sua vida expandir cada vez mais. Mas isso é uma questão que você tem que fazer. Você tem que desenhar para você. Entendeu? Você tem que estipular isso com qualidade, com sobriedade, porque senão você acaba quebrando, tá? Nesse caso, lá pro meu colega, apesar de ter dado um esporro para ele, nele eu indiquei um outro amigo, eu não peguei aquela causa porque eu achei que assim, eu não ia conseguir dar conta daquela causa naquele momento, então eu tinha muito claro, né? Que eu não queria atuar naquela causa naquele momento, principalmente pela nossa proximidade, eu e meu colega, e aí eu passei para um outro colega e deixei eles lá se resolvendo, né? Ainda há o processamento, então ainda não acabou o processo, mas o que eu estou querendo dizer para você é assim, presta atenção nos detalhes dessa palestra de agora, porque ela pode realmente mudar o seu jogo. Ela pode realmente fazer as coisas andarem diferente, porque agora você vai alcançar a visão da advocacia dos seus sonhos, você vai alcançar a visão daquilo que você quer efetivamente, de como você vai construir a sua advocacia para o seu futuro. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai então pensar em captar clientes. Quando você vai pensar em captar clientes, então coisas que você não pode. Vamos começar pelo que você não pode. Eu não posso fazer essa live e falar sobre... É que eu não falo direto para o meu público final, que seriam os clientes que me contratam no judiciário. Eu falo pro meu público da mentoria, né? Eu falo pro meu público da mentoria, então é um pouco diferente. Mas vamos supor que eu esteja falando hoje sobre Maria da Penha, vai. Então eu fiz o título. A Lei Maria da Penha fez 14 anos. Venha pra live. Aí você vem pra live. Aí você, mulher, que está aí sofrendo, apanhando. Então você, mulher, se estiver sofrendo, apanhando, no meu escritório nós atendemos. E aí você pode nos procurar que tiraremos todas as suas dúvidas. Se você fizer isso, você pode sim ser notificado pela nossa querida UAB. Por quê? Porque essa é uma infração ética, porque você está, a gente chama de CTA, que é a formação, é a chamada para ação. Então eu estou chamando essa pessoa para ação. Eu estou falando para ela me procurar. Vem comigo, que tudo vai dar certo. Basicamente é isso que você está fazendo. Então muito cuidado. Eu fiz uma matéria sobre os 14 anos da Maria da Penha. Escrevi lá um artigo, fiz uma imagem, o meu artigo ficou lindo, passou pela revisão. Eu fiz um artigo maravilhoso, eu escrevi, aí no final falei assim: e aqui no escritório o seu direito é garantido, venha pra cá. Quebrei, perdi tudo. E sabe o que é pior? Quem vai te denunciar não é o seu cliente, quem vai te denunciar é o seu colega, que não sabe trabalhar, mas ele quer te atrapalhar. Ai, pausa, né? Dramática. Uma pausa dramática. Mas, gente, é verdade. A maioria as denúncias na OAB, elas não são anônimas, então isso já é um grande alívio. Mas a maioria das denúncias na OAB são feitas por colegas, entendeu? E dependendo da situação, eu acho que tem que fazer mesmo, mas dependendo da situação, vamos cá entre nós, né? É mais por recalque, porque ele não teve iniciativa de fazer, do que por... Enfim... então, assim, essa chamada para ação você não deve fazer, você não vai fazer, tá? Vídeo, blog, artigo,
O que mais? Mandar cartas para o seu cliente. Então, um exemplo que eu dou bastante. Você tem a sua carteira de clientes e na sua carteira de clientes você tem a data de aniversário dos seus clientes. Então, nada mais justo e normal que você faça uma fidelização dos seus clientes. Afinal de contas, faz parte da sua carteira. Então, lembra daquele processo que eu falei para você que levou 10 anos? Então, eu vou pegar aquele cliente que levou 10 anos. O ano passado a gente recebeu os honorários, recebeu os valores, saiu o alvará. Eu vou pegar aquele cliente e esse ano ele faz aniversário, todo ano, graças a Deus. Então eu vou pegar esse ano e vou mandar para ele uma cartinha, vou mandar, não tem os recebidos agora, que os blogueiros adoram os recebidos, né? Vou mandar um vinho, vou mandar um cartão, vou mandar um charuto, vou mandar alguma coisa que eu sei que aquele cliente gosta. Vou mandar um presente para ele, né? Quando eu mandar esse presente para ele, também eu não vou falar, estou à disposição, me procure quando quiser, entendeu? Não. Eu vou mandar informando, olha, parabéns pelo seu aniversário, é sempre um privilégio ter pessoas como você na sociedade, e ponto. Entendeu? Dá aquela leve pinceladinha no seu cliente e ponto. Por quê? Quem não é visto não é lembrado. Problemas jurídicos todos nós vamos ter todo o tempo. Se a gente não tem, o amigo do cunhado, do tio, do irmão tem. E aí assim, ninguém contrata advogado andando na rua com homem-placa. Até contrata, por isso que tem escritório que faz. Mas assim, cá entre nós, você prefere entregar o seu problema para alguém que não tem referência nenhuma? Você que está aqui me ouvindo, que é advogado, que é advogada. Ou para aquela pessoa que você sabe que tem referência. Então, se você pensa assim, imagina o seu prospect, né? Imagina o seu cliente. Então, é nisso que você tem que se apegar, entendeu? Então, assim, olha para o seu cliente e fala com ele. Olha, cliente, como é que você está? Agora na pandemia, só estou mandando uma mensagem para saber como é que você está, se está tudo tranquilo, se você já voltou a trabalhar, sabe como você está? Isso não é uma chamada para ação. Na conversa, o cliente vai falar, nossa gente, o que eu já tive de cliente falar assim, Fernanda, graças a Deus que você me ligou, porque olha, eu estava perdida agora, eu fiquei perdida nesse problema. Entendeu? Então, assim, é muito importante que você se faça presente para o seu cliente. Que você mostre que você existe para o seu cliente. Caso contrário, ele esquece de você, gente. Você esquece dos outros. Por que os outros não vão esquecer de você? Entendeu, flor do campo? É lógico que esquece. Então, assim, se faça presente, tá? Se faça presente que aí acontece. Fernanda, eu quero... você tá me falando para me fazer presente para manutenção da minha carteira já existente, que seja uma carteira ativa ou inativa, mas eu quero captar clientes, como é que eu faço? Uma estratégia é você gerar autoridade. Como é que você gera autoridade no mundo virtual hoje? Fazendo isso que eu estou fazendo. Você vai fazer uma live, você vai gravar vídeos, você vai escrever artigos, o Jus Brasil aceita artigos, modelos, o Jus Brasil, migalhas, tem vários portais do judiciário e de advogado que aceitam artigos. Então você pode escrever, você mesmo pode criar o seu próprio blog. Na sua rede social, você vai trabalhar com Instagram, né? A gente tá aqui gravando no Instagram. Você vai trabalhar com Instagram, você pode gravar também fazer os seus artigos. Por quê? Porque, e aí falando sobre o Instagram, cuidado com a sua bio. Né? Eu vejo bio de advogado, primeiro que eu vejo perfil de advogado fechado. Eu fico pensando, o que esse cara tem de tão misterioso que tá aí fechado, né? Aí eu ouvi uma estratégia da minha irmã esses dias que ela tava me falando, tudo bem, Nerê? Ela tava me falando assim, Fernanda, o legal de deixar fechado é que a pessoa, pra falar com você, ela precisa seguir. Então, o seu número de pessoas que vão te seguir vão ser maiores, né? Eu tô vendo, né, Letícia?
E tô de olho em você, hein? Então, assim, o número de pessoas que vão te seguir vai ser maior. Mas tem uma máxima aqui no marketing digital que fala assim: número de seguidores não pagam boleto. Seguidores não pagam boleto. O que significa? Significa que você pode ter 1 milhão de seguidores e nenhum comprar nada de você nunca. Entendeu? Ao contrário, você pode ter 600 seguidores e todos, 10%, 20% comprar de vocês, né? A Catarina me deu essa dica do seguidor, para aumentar o número de seguidor. Mas, honestamente, para o mercado, porque às vezes a gente só quer fuçar, né? A gente só quer curiar para ver se vale a pena fazer um segundo encontro, para ver se vale a pena ter um segundo encontro. Então, se a gente quer, num primeiro momento, só fuçar, dar uma olhadinha, não vale a pena você manter segredo, manter fechado o seu perfil no Instagram. Não vale a pena você manter fechado, tá? Então, mantenha aberto, coloca na sua bio. Não adianta você colocar lá na sua bio, mãe da Stephanie, né? Não sei nem se a Letícia tá assim, mas não adianta para o seu cliente. Ele não quer saber de quem você é mãe, né? No jogo de longo prazo, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu dei um exemplo concreto, né? Então, presta atenção, Letícia. No jogo de longo prazo, no qual a Letícia precisa criar uma conexão com os clientes dela, porque o público dela está aqui no Instagram, e o jogo do Instagram é você criar uma harmonização. É você criar como é que a gente fala? Criar uma conexão mesmo, tá? Uma pessoalidade. Nesse jogo, a Letícia vai colocar nos stories a Stephanie, que é minha aluna mirim, tá, gente? Se você não tem aluna mirim, azar o seu, cresça e apareça. Eu tenho. Então, assim, no meu jogo, no jogo da Letícia, é natural, ao longo do dia a dia, ela colocar a Stephanie, mostrar. E olha, eu conheço a Letícia, então não é intencional, até porque ela tá começando agora no Instagram. Mas eu conheço influenciadores que, assim, nem olha, bastidor, tá? Nem olha pros filhos, mas quando tá perto, quando precisa fazer um stories pra aumentar um pouquinho mais o engajamento, aí traz a fofurinha. Sabe pai de Facebook? Que não paga pensão, paga R$100 e acha que a mulher vai pro cabeleireiro. Aí ele pega o filho uma vez por ano e tira um monte de foto pro filho pra poder ir postando: meu filho, minha vida, sabe? Tem, assim, muito influenciador assim também, né? Enfim, aí, o que eu quero dizer com isso? Ó, a Stephanie ama minhas aulas, tá vendo? Ai, que maravilha, gente. É a coisa mais linda. Depois vocês vejam a Stephanie, que é a menina mais linda. E tem o futuro maravilhoso pela frente, né? Olha só que interessante. Cuidado. Então, assim, na sua bio, não faz diferença se, mãe da Stephanie, não. Entendeu? Agora, no dia a dia, você colocar, porque você tá jogando o jogo do Instagram, o jogo da ferramenta na qual você está. Quando a gente... Lembra da capoeira, né? Que eu era a melhor capoeirista da minha cabeça, mas eu não entrava na roda, então eu era péssima. Então, assim, na capoeira, eu só vou ser boa se eu entrar na roda. Então, você tá aqui no Instagram, você tem que jogar o jogo do Instagram, né? Então, você tem que fazer stories, aparecer. A gente vai ter uma aula falando só sobre isso, né? Eu só abri esse parênteses para você ter uma noção de que, assim... vai fazer uma live para falar da Lei Maria da Penha, faça, mas nunca no final, durante o meio. Olha, e aqui você pode procurar e confiar, porque essa advogada resolve o seu problema. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, tá? Fez o artigo maravilhoso, né? Aí você escreve lá no final. E se você quiser tirar suas dúvidas sobre o seu divórcio, me procure. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Quanto mais você chamar o seu cliente para comprar algo, mais você vai ser prejudicado. Sabe o Márcio von Schroeppel, sei lá, aquele que fica na SPTV falando sobre condomínio, né? Ele foi denunciado aí
porque por colegas, lógico, né? Porque nunca é ninguém, porque ele estava dando entrevista, ele tinha um quadro semanal lá no SPTV. E aparecia lá advogado e tal. Agora, como é que eles falam? Olha, estão chamando aqui o consultor de condomínios. Então, agora aparece lá, consultor. Gente, é de uma tristeza, né? Porque o cara é muito bom, tava dando orientações excelentes, não tava fazendo chamada para ação, mas porque ele aparecia muito, ele tinha um quadro ali, ele foi chamado para responder, entendeu? Por essa questão. Não sei como ficou, tá? Só tô te falando o que eu ouvi, né? Burburinhos. Então, assim, cuidado, porque quem vai te denunciar, infelizmente, vai ser seu colega. Então, pensa bem nas parcerias que você está fechando, as formas como você está se expondo, com quem você está falando. Pensa bem, porque se você estiver falando de uma maneira errada com a pessoa errada, ela pode te ferrar lá na frente, infelizmente. Então a gente falou sobre a carteira que está inativa, que eu vou entrar em contato com esse cliente, aniversário, falar da pandemia, Natal tá chegando já, né? Sei lá, tudo, eu vou mandar um agradinho para ele, eu vou mandar uma cartinha, eu vou mandar uma mensagem perguntando como ele tá, só para me fazer presente. Entendeu? Se o processo está em andamento e faz tempo que não houve movimentação, eu vou entrar no processo antes. Aí eu vou ligar para ele e falar como está o processo. Porque aí eu me mantenho viva na memória dele. Quanto mais eu me mantiver viva na memória dele, mais chances eu tenho dele me indicar, né? Não é nem me contratar, porque às vezes ele não tem dor de barriga naquele dia, né? Mas é me indicar para alguém, ficar... Porque sempre tem alguém que pergunta, você conhece o advogado? Você conhece o advogado? Sempre tem. E aí a gente falou sobre como fazer a captação do seu cliente. Uma outra forma, mas agora nesse momento não está tão forte assim, mas uma outra forma era quando tinham eventos, você ir nos eventos e se apresentar nessas rodadas de negócio, se apresentar. Meu nome é Fernanda, eu sou advogada. Você não está chamando as pessoas, né? Você está se apresentando como advogada. Então, se você estiver ali se apresentando como advogada, as pessoas automaticamente guardam o seu cartão, vêm te procurar e assim por diante. Então, também é uma forma de você fazer isso, tá? Pode fazer artigo, pode gravar vídeo, pode falar sempre do direito material ou do direito processual. Que cliente quer direito material, né? Então, você pode falar sobre o direito material, mas sem chamar esse cliente para ação. Ai, Fernanda, mas aí ele vai amar a minha matéria, vai descobrir que tem um problema e vai procurar o colega. Então, se você fez o seu artigo bem produzido, se a sua bio está liberada, não é travada, ele vai querer saber, ele vai gerar uma curiosidade para te conhecer. E aí, quando ele for te conhecer, ele vai ver que o seu trabalho é bem, de repente ele entra em contato com você, tá? Entrou em contato com você, não passe valores pelo direct. Por quê? Porque isso desvaloriza o seu trabalho. Então, leva ele, a gente está falando do mundo virtual agora, né? Leva esse cliente para o WhatsApp, tá? Então, olha, eu vou passar meu número de WhatsApp, o número do meu escritório, você entra em contato lá e a gente agenda uma call, né? A gente agenda uma reunião virtual para eu poder te passar, para eu poder entender o seu caso e te passar as informações. Ou, olha, nós cobramos consulta, então eu vou te passar o telefone, aí você liga lá e tudo mais. Procura não passar as informações pelo direct, porque aí você fica muito barato, muito acessível, muito fácil. E quando você fica tão acessível, tão facinho assim, desvaloriza o valor que você pode cobrar, tá? Então não faça isso, porque isso pode desvalorizar aquele valor que você de repente cobraria. Então a gente viu carteira de clientes inativos, carteira de cliente ativo, a gente viu captação, prospecção dos seus clientes e agora a gente vai entrar no filé, né? O filé é a precificação. Quanto, afinal de contas, eu cobro por aquela ação dentro do meu escritório? E aí, assim, primeiro, faturamento não é lucro. Faturamento não é lucro. Eu conheço muitos advogados que fecham honorários e esquecem que estão faturando
e que precisam lucrar para ver o dinheiro entrar para eles efetivamente. Fernanda, eu não entendi. Olha, se eu cobro hoje R$ 3.000 numa ação de alimentos, quanto desses R$ 3.000 eu vou gastar com o escritório? E aí, meus amigos, fica o alerta do home office. Tem gente que está em home office e todo mundo teve que se adequar ao home office agora e não mudou a chavinha. Como assim não mudou a chavinha? A pessoa faz home office de pijama e fica de pijama o dia inteiro. Ou seja, o cérebro, eu já falei isso 10.000 vezes, o cérebro ele busca congruência. Se você está de pijama o dia inteiro, a sua produtividade vai aumentar ou vai diminuir? A tendência é ela diminuir. Por quê? Porque o seu cérebro entende que você está cansada, que você está confortável ali. Fernanda, que bobagem. Experimenta pôr uma roupa, experimenta tomar um banho de manhã, pôr uma roupa, não precisa pôr salto, tá? A gente não tá numa novela. Mas assim, experimenta tomar um banho, pôr uma roupa, se arrumar e sentar na frente do computador. Veja, experimenta, né? Depois me conta se a sua produtividade não aumenta. Que seja 10, 15, 20%, mas ela vai aumentar. Por quê? Porque o seu cérebro entende que você está pronta para ação, que você está pronta para o trabalho, tá bom? Então, e aí eu falo do home office. Por que eu fiz esse parêntese do home office? Porque quando você estipula o seu honorário, cobrei R$ 3.000 de uma ação de alimentos e eu tô no home office, gente, é minha casa, eu tenho que pagar aluguel, ou tenho que pagar condomínio, ou tenho que pagar IPTU, ou tenho que fazer as compras do mês, ou tenho que pagar internet. São custos da minha advocacia. Ah, mas é em casa. Sim, mas você está no home office. Entendeu? Você está no home office. Então, ou seja, é casa, mas é trabalho? É casa, mas é trabalho. Então, se você não colocar o preço condizente com as despesas que você tem ali, você nunca vai ver a cor do dinheiro. Porque nunca você está visando lucro. Eu tenho advogados que são colegas meus que ganham menos do que se eles estivessem no escritório, trabalhando para os outros. E aí, trabalhando para os outros, ele teria férias, 13º, estaria garantido agora nessa pandemia. Fala, meu, por que você não vai trabalhar para os outros? Não, porque eu gosto da minha independência, minha liberdade. Mas você está sendo burro. Você está sendo burro, porque você não sabe fazer conta. Gente, tem hora que a gente tem que assumir que a gente não sabe determinada coisa. Então, se você não sabe determinada coisa, assume que dói menos. Você vai ver, se você estiver trabalhando no escritório para alguém, no CLT, você vai ter férias, 13º, você vai ter suas garantias. E vai ganhar mais do que o que você ganha hoje trabalhando para você. Porque você não faz conta, mas desses 3.000, você tem que tirar água, luz, condomínio, IPTU, telefone. Às vezes você tem estagiária que você está mantendo ainda também no home office dela, você está pagando. Internet. Um monte de gente foi comprar celular e notebook porque não tinha. E agora com as audiências virtuais precisa, né? Você entendeu? A Letícia tá falando aqui, a vontade de dormir é grande. É, Letícia, porque o seu cérebro, ele entende que você ainda tá cansada, você tá com preguiça. O que você... Se eu tô ali fazendo, se eu tô ali de pijama, eu tô falando pro meu cérebro, ó, cérebro, eu estou com preguicinha, por isso eu não tirei ainda, entendeu? Então, assim, vamos ativar o cérebro, vamos usar o cérebro a nosso favor. E uma das formas de usar o cérebro a nosso favor é esse. Acorda como se você estivesse indo para fora. Você vai para fora? Então acorda, toma um banho, põe uma roupa legal e vai fazer essas coisas, né? E aí você vai ter uma chance de ter resultado melhor, tá? Então, primeiro ponto sobre a precificação. Faturamento é diferente de lucro. Você determinou o valor dos honorários que você vai cobrar, nesses valores já tem que ter embutido os custos daquilo que você precisa para poder ter os resultados que você quer. Então, e aí a margem de lucro fica em torno de 20%, 30%, depende muito da margem de lucro. Tem profissionais hoje que cobram mensalidades do seu cliente. Então, cobra o valor fixo, mais mensalidade e mais a de êxito, por exemplo.
Se você contratar hoje, tudo tem que ser por escrito. O ideal é que você sempre faça contratos por escritos, por isso os honorários são contratuais. Se você não fizer contrato por escrito, vai ser o contrato arbitrado. Existe uma ação de arbitramento de contratos, porque você iniciou ali e não fez o seu contrato. E aí, se você não fez o seu contrato, vai ter essa ação. É interessante que você entre com essa ação. É interessante que você entre com essa ação de arbitramento de honorários e aí o juiz vai determinar ali, dentro da perspectiva, do valor da causa e tudo mais, ele vai determinar. O passeio tá falando aqui, doutora Fernanda, as audiências virtuais ainda estão engatinhando na justiça. O que a justiça tem feito para agilizar esse processo? Tá difícil as audiências virtuais. Então, no meu escritório que eu faço com os meus clientes, é assim, recebi a intimação para indicar o e-mail. Eu já imediatamente falo com o meu cliente, você vai receber um link, vai fazer assim. Eu não tive problemas, por quê? Porque eu instruí assim, bem pormenorizado, como seria essa instrução virtual. E as pessoas, né, do outro lado também, eu não tive problemas, tá? Mas eu sei que tem pessoas tendo problemas porque às vezes não tem acesso. Aí você fala assim, mas é porque a pessoa não tem acesso. Depois que o governo obrigou as pessoas a terem o Caixa Tem, muitas pessoas estão aprendendo a lidar com a internet, foram obrigados, né, a lidar. Então, na verdade, aquilo que era um desserviço, né, para ajudar quem estava no auxílio emergencial, se tornou um serviço para nós, por exemplo, porque semana passada eu tive um cliente bem humilde mesmo, e ele conseguiu entrar na audiência, conseguiu participar, tudo assim, muito bem, lá da casa dele, eu do meu escritório, tudo muito bem, muito fácil, tá? Mas assim, eu fui passo a passo com ele, geralmente a gente tem 15 dias, 10 dias, né? Então eu fui passo a passo com ele, todo dia perguntando se ele baixou o aplicativo, explicando como baixava o aplicativo, explicando como ensinava. Então, assim, como advogado, você também tem que ser o professorzinho da matemática, do português, de ensinar ele, né, a mexer ali da informática, né? Você também tem que ensinar o seu cliente, neste momento, pelo menos, a mexer nesses sistemas. E aí, como ele baixar o sistema, o app, né? Como ele entrar, que ele tem que estar com fone de ouvido no dia, que vai ter o símbolo. Então eu tirei um print, né, de uma sala da Microsoft Teams, eu tirei o print, aí eu mando lá para ele, eu desenhei bonitinho, eu mando lá para ele, ó, isso aqui é o microfone, se você quiser falar comigo, você desliga aqui, depois aqui tem a câmera, né? Isso aqui é a câmera, então quando você não quiser aparecer, você fecha aqui, mas você vai ter que deixar aberto, então quando você entra... Então assim, bem professorinha mesmo, sabe? Essa é a nossa... Mais um ônus que a gente tem, que entra no faturamento e que ninguém fala pra gente, né? Que a gente vai ter esse custo. Porque é um custo, né? Você tem que ensinar uma pessoa, parar seu tempo, seu dia, para ensinar a pessoa a mexer num sistema que não seria sua obrigação. Mas cá entre nós, né? Só entre parênteses, porque você chamou atenção a isso. Emitir carta precatória, eu, como advogada, eu acho um absurdo, porque os escreventes estão aí para isso, né? E eu não ganho o salário deles. Então, eu não acho que isso é trabalho de advogado. Assim como cadastrar as partes no sistema lá também. Às vezes você cadastra só a sua parte, agora você está recebendo intimação para ir lá e... Veloso. Agora você está recebendo intimação para ir lá e também fazer como é que a gente fala? Também fazer a inclusão sob pena de indeferimento, né? Gente, não é meu trabalho, né? Mas, enfim, nesse caso, eu gostaria que os colegas da OAB que ficam aí atrás dos advogados, que eles buscassem resolver essa questão, né? Se eles resolvessem essa questão, seria melhor. Agora, Veloso, você está falando sobre a conexão. Se a sua... Já tem jurisprudência, tá? Já tem algumas decisões dizendo que se a conexão da pessoa tá com problema e ela provar, você é advogado, provavelmente, né?
Então, assim, se você provar que a sua conexão deu problema, você não pode causar prejuízo para o seu cliente em relação a isso. Então, já tem sim jurisprudência nesse sentido, tem juízes já entendendo dessa forma, tá? Que se você estiver com problemas de conexão e tudo mais, aí você não é obrigado a fazer, tá bom? Então é interessante porque dá pra você, tudo é embasamento e tudo é novidade. Nesse momento é novidade e embasamento. Mas o que não pode é, por exemplo, você sabe que tem problema na conexão, você espera entrar na audiência para falar que não vai participar da audiência. Então, assim, quando você for intimado para indicar um e-mail, você imediatamente já avisa, não pretendo, porque tem um artigo lá, eu não sei, não vou falar para você agora qual é o artigo, mas tem um artigo e tem algumas jurisprudências. Eu não consigo participar dessa audiência nesse momento por falhas na conexão, relatadas, aí você junta os protocolos, né, que você já fez na empresa lá, da conexão, já junta os protocolos para você poder passar essa informação para o juiz, tá bom? Mas não espera chegar no dia da audiência para falar, olha, então, não vou participar porque não dá para participar, ponto. Ou protocolar lá no dia seguinte, eu não participei porque não dava para participar. Ué, mas você mandou o seu e-mail no protocolo. Não tem sentido, entendeu? Então, tem que ter sentido aí, tá? Voltando, quando a gente vai falar, então, que lucro é diferente de faturamento, você precisa já colocar isso na sua cabeça. O que determina o preço que você vai cobrar? Primeiro, o nicho que você atua. Se você atua nicho, se você atua com previdenciário, é o nicho do previdenciário. Se você atua com previdenciário rural, é o nicho do previdenciário rural, é o subnicho, né, que a gente fala. Se você atua no previdenciário urbano, é o nicho do previdenciário urbano. Então você vai escolher o nicho que você está e dentro daquele nicho você vai determinar conforme o mercado daquele nicho. Por quê? Você tem liberdade de arbitrar os seus honorários quanto você quiser, tá? No céu é o limite. Mas se você estiver muito fora do mercado, você não vai ter como ter a contratação, você não vai ser contratado. Então, o que te faria ter honorários maiores? Um escritório boutique, a gente vê as grandes bancas de advogados, eles estão no que a gente chama hoje de escritório boutique, que é aquele escritório lindo de novela, de suits, sabe, com placas, que agora também não serve pra nada, porque ninguém pode visitar ninguém, mas enfim, aqueles escritórios bonitos, chiques, cheios de referências, obra de arte, nananã. Esse advogado, ele vai ter um preço de hora, ele consegue ancorar um preço de a hora de trabalho maior, hora consulta, ele consegue determinar que ele vai cobrar por hora, porque a gente chama de ancoragem, o gatilho mental, que é quando você mostra valor para poder determinar aquele preço. Então, por exemplo, você está andando no seu escritório, ele está vendo a secretária impecável, que está conduzindo ele pessoalmente até o escritório que fica no final do corredor. Aí abre uma porta que é caríssima. Isso tudo você já está ancorando na cabeça do seu cliente que o seu valor é maior. Aí você oferece para ele um cappuccino. O senhor aceita um cappuccino, um chá ou um café? Ou seja, cappuccino é caro. Então você já está levando para ele uma imagem de que é natural que o seu honorário seja maior. Você está mostrando para o seu cliente que é natural que o seu honorário seja maior. Entendeu? Então isso a gente chama de ancoragem. Quando você mostra para ele que é natural, quando você falar para ele assim, eu cobro 200 a consulta, nossa, só isso, graças a Deus. Eu tava imaginando que ia ser 1.000. Entendeu? Por que ele vai achar barato a sua consulta? Porque ele já viu todo aquele cenário montado que mostrou para ele que era muito caro, né? Que seria caro. Outra questão também é se você está trabalhando num coworking. Então, às vezes você pega o seu cliente e fala assim, Fernanda, eu não tenho esse escritório boutique. Você não tem, mas você pode convidar o seu cliente para ir num coworking. Você pode convidar o seu cliente, para ir num coworking não. Você pode convidar o seu cliente para ir num café.
um café boutique, né? Um café chique, e aí você paga a conta, tá? Por quê? Porque isso é um custo que já está inserido no seu faturamento do quanto você vai cobrar daquele cliente, né? Então eu cobrei lá R$300 a consulta, levei ele para tomar um café. Vou deixar R$50 na... Ai, meu Deus, deixar R$50 no café, mas foi só a consulta para ele ver que eu sou uma advogada diferenciada. Olha, eu vou te levar no café que fica aqui? Não, eu vou te levar no café que fica aí. Olha, eu sei que você é uma pessoa muito corrida, tal, então eu vou... vamos fazer o seguinte, a gente agenda num café próximo da sua casa, ou próximo do seu escritório, assim não tira a sua privacidade do assunto que a gente vai tratar, e também facilita para você, porque aí eu vou até você. Quanto custa a advogada sair do seu escritório para ir buscar o seu cliente? É essa percepção que também é uma ancoragem, tá? É essa percepção que você vai levar para o seu cliente. Entendeu? Então você vai pegar essa percepção e vai levar para o seu cliente para mostrar para ele que você tá ali, que você realmente que você realmente tem um valor maior para entregar para ele, tá bom? Outra questão também é assim, então a gente falou sobre correspondente, falou sobre escritório boutique, falou sobre home office, e aí a gente vai falar agora sobre o coworking. O coworking hoje é um grande local para você também fazer captação de clientes. Mas não é para você captar cliente, chegar lá e falar, eu sou advogado, me contrata, sou advogado, me contrata. Não, gente, é para você trabalhar com network. Tá? Então não vai chegar lá, eu sou advogado, homem placa, você mesmo é mulher placa, né? Não. Você vai chegar lá e vai falar, bom dia, como está? Eu sou advogada, eu vou trabalhar aqui hoje. E aí começa a trabalhar. Aí você coloca pilhas, né, de papel. Lembra da ancoragem? Coloca pilhas assim de papel, vai mostrando o seu trabalho, seja simpático com as pessoas. Automaticamente na hora do network, na hora da conversa, o que você faz? Sou advogada. Olha que beleza, que maravilha. Então, essa é uma forma de você se mostrar disponível ali para a pessoa, de repente, no futuro, te contratar, porque ela vai estar ali com você, né? Ela já vai ter te conhecido, já vai ter tomado aquele cafezinho despretensioso, tá? Porque o que ferra, o que prejudica, o que atrapalha o advogado, principalmente início de carreira? Aquela ânsia de fechar contrato. Então, toda vez que a gente está com ânsia, com vontade, eu quero, faz bobagem. Então, para você não fazer bobagem, sabe, assim, incorpora o Harvey Specter, a Jéssica incorpora e a Jessica Pearson incorpora e faz o carão, ganha no carão. Né, ganha no carão. E por último, eu quero falar para vocês assim, a tabela da OAB, ela funciona também como ancoragem. Quando você está começando a sua carreira, se você usa a tabela da OAB, por exemplo, falar, olha, na tabela da OAB, os alimentos são R$2.500. Esse é o mínimo que eu posso cobrar, porque senão eu vou estar ferindo o código de ética, tá? Então, tudo vai de como você enxerga aquilo, né? A perspectiva da tabela da OAB para algumas pessoas é que, que droga a tabela da OAB, né? E me impõe isso. Mas não, na verdade, ela serve para você ancorar. Então, dali para menos, você não pode fazer. Você pode fazer sempre dali para mais. Então, o ideal é que você use como um aliado, como uma aliada a tabela, para você sempre argumentar com aquele cliente que você tem uma tabela da OAB a seguir, que você não pode seguir menos. Então, ele vai compreender isso e vai ficar mais fácil, tá bom? Essa foi a palestra... Tudo bem, Renata? Essa foi a palestra sobre... formação de carteira e precificação. Se você não assistiu, assista, porque olha, só essa aula aqui já valeria um curso inteiro, né? Estamos na trilha da advocacia. Semana que vem nós teremos o lançamento, a abertura das turmas do curso Advocacia Magnética, que é um curso de empreendedorismo jurídico, para a gente desmistificar o empreendedorismo jurídico, trazer para a realidade e fazer ele funcionar na nossa vida. Fernanda Ferreira, na trilha da advocacia, reverbera comigo. Obrigada! Tchau, gente. Amanhã tem mais, tá?